E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, então, à videoaula 1 da disciplina Prevenção de Riscos em Processos Industriais. O foco da aula de hoje é arranjo físico, popularmente conhecido como layout. Né? Então, o sumário dessa videoaula, ela é um pouco longa, a gente vai tentar fazer em poucos minutos. Né? Então, uma introdução primeiro, poxa, o que arranjo físico está fazendo aqui, né, nessa aula? Layout de empresas industriais, capacidade e turnos de trabalho, etapas para a elaboração do layout e tipos de layout com foco na indústria, né, e um fechamento. Então, inicialmente, pessoal, por que abordar, então, né, o arranjo físico? Por que abordar o layout em uma capacitação ou em uma aula de engenharia de segurança do trabalho, né? Primeiro, né, os processos industriais, como a gente sabe, se desenvolvem a partir de um projeto conceitual, na sequência de um projeto de engenharia, que deve levar em conta a relação dos trabalhadores em cada etapa macro do processo, né? Inicialmente. Na sequência, os riscos devem ser identificados nos processos industriais e podem ser mitigados também por meio de um layout, vamos lá, no mínimo adequado, certo? Então, lembre-se das aulas de ergonomia, né, da professora Lisandra Menegon. Né? Bom, o item 2 trata de layout de empresas industriais. Né? Então, primeiro, o que a gente tem? Quando vai instalar uma empresa, define-se a localização dessa unidade industrial, na sequência, a determinação da capacidade de produção, da capacidade nominal, da capacidade instalada, né? E a partir disso, o layout da empresa, ou seja, a planta, como é que vai funcionar a produção. Claro, a partir daí a gente vai ter a determinação dos processos industriais, dos processos de trabalho. Né? Aí entra a identificação dos riscos, a mitigação dos riscos, né, nesses processos e, claro, a presença do trabalhador, dos trabalhadores interagindo com o maquinário, interagindo nesses processos. O item 3 dessa videoaula trata, então, já da capacidade dos turnos de trabalho. Então, para determinação da capacidade, não é suficiente, por exemplo, uma análise das vendas anuais. Né? E aí a pergunta que eu já faria para você, será que a capacidade nominal, a capacidade máxima ou um valor para atender demandas futuras é suficiente, nesse caso, para a gente determinar os turnos de trabalho? Com relação ao número, então, de turnos, a gente vai programar, né, o gestor, o administrador, o engenheiro de operações, vai determinar 1, 2, 3 turnos. A empresa vai trabalhar 24 horas por 7 dias por semana, né? Como se fala, 24 por 7, enfim. E aí o conceito, um deles, né, é que a capacidade de produção, essa é uma variável importante, pessoal. A capacidade de produção da empresa vai depender dos gargalos, né? A gente tem vários produtos, quando é uma montadora, por exemplo, você precisa ter em estoque, né? Olha só, é aí que eu quero chegar na percepção do que é e da influência do layout no processo produtivo e, né, na sequência, né, a determinação, a identificação dos riscos a partir, né, desse layout que foi escolhido para atender a capacidade, para atender os turnos de trabalho que foram definidos em função da capacidade de produção e da demanda também, né? Mas principalmente para se mitigar riscos e conseguir eliminar os gargalos que também são identificados, né? Então, a gente fala de gargalos, quais são eles, né? Ou o que são? São os processos ou equipamentos que limitam a capacidade de produção, certo? E que eles, obviamente, devem ser identificados, certo? Então, posta essa introdução nesses itens, né, a gente passa para o item 4, que é o que são, né, as etapas para a elaboração do layout. Então, quais são elas? Né? Inicialmente, a gente tem que determinar a quantidade que vai ser produzida por dia, por hora, por minuto. Né? Planejar o todo e depois as partes, ou seja, do macro é de cima para baixo, né? Tá? É do macro para o micro. Planejar o ideal e depois o possível, o prático, o viável, né? E manter a seguinte sequência. Primeiro, determinação do local. Seguinte, um layout global também. Depois, um layout detalhado. E na sequência disso, implantar e reformular esse layout sempre que for necessário. Ok? Calcular o número de máquinas. Selecionar o tipo de layout. A gente já vai falar do tipo, dos tipos possíveis de layout aqui na sequência.
elaborar o layout considerando processos e as máquinas, planejar o edifício, né, a ocupação, se vai ser um galpão, enfim, e desenvolver instrumentos que permitam a clara visualização do layout. Ainda, recomenda-se, né, utilizar a experiência de todos, verificar o layout e avaliar a solução, vender o layout para os colaboradores, né, de alta e média gerência, alta direção, e implantar o layout. Né? E aí, o item 4.1, né, determinar a determinação do número de equipamentos. Né? A quantidade de equipamentos a ser utilizada vai depender da capacidade, do número de turnos de trabalho e das especificações técnicas de cada equipamento. Né? Os tipos de layout. Então, basicamente a gente tem 4 mais 1, que é o layout combinado, ou seja, quando a gente combina esses 4 tipos iniciais. Então são eles: layout por processo ou funcional, layout em linha, layout celular, layout por posição fixa. E o quinto é o layouts, né, combinados, certo? Vamos analisar esses 4, um de cada vez, tá? Layout por processo ou funcional. Apresenta um fluxo longo dentro da fábrica, adequado a produções diversificadas em pequenas e médias quantidades e possibilita uma relativa satisfação no trabalho justamente por conta daquela repetição, né, daquele mesmo desenho, daquela mesma forma de se produzir. Lembrem das aulas de ergonomia, né, que a gente tem que cuidar, né, ter uma atenção com a saúde do trabalhador, também tem a ver isso, tá? Vamos lá, aqui um exemplo de layout por processo ou funcional, que é do que a gente está falando, né? A gente tem aqui nessa figura, em cima, peça 2 e 4 na máquina A, embaixo aqui, peça 1 e 3 na máquina D. Elas se combinam, ou seja, a máquina D alimenta a máquina A com 4 entradas, né? E a máquina A gera a peça 3 para a máquina E, e em cima ali, da máquina A para B, peça 2, peça 4 e peça 1. Ou seja, esse layout é por processo. A gente pode montar, pode ser uma roupa, né? Pode ser uma mala, pode ser uma bolsa, onde a gente tem por processo. Então vamos lá. Corte é um processo. Alinhavo é outro processo. Pensando numa camiseta que a gente tá fazendo, né? Colocação das mangas, colocação das costuras, colocação de botão quando é uma camisa, mangas, ou seja, o layout é definido por processo, tá? Processo de etiquetagem, processo, certo? Layout em linha, o melhor exemplo que se tem, que eu gosto muito que é uma linha de produção, é uma fábrica de pisos cerâmicos, tá? A gente tem a montagem daquela bolacha, né, que é a prensa do material a seco, né, quente, mas a seco. Depois essa bolacha que chama, ela vai sendo cozida na medida que a linha, que o produto vai avançando na linha. Layout em linha. Outra, produção automobilística, quem pensou, acertou. Então, para produção com pouca ou nenhuma diversificação, em quantidade constante ao longo do tempo e em grande quantidade. Cerveja também é um bom exemplo, né? Alto investimento em máquinas também. E é um processo bastante automatizado, tá? Costuma gerar monotonia e estresse nos operadores e pode apresentar problemas com relação à qualidade dos produtos fabricados. O clássico exemplo é uma cena do filme Tempos Modernos, né? do Charlie Chaplin, né? Seguindo o layout em linha, tem um exemplo aqui, o arranjo físico linear ou por produto, né? O layout celular, na sequência, é o terceiro, que apresenta relativa flexibilidade quanto ao tamanho de lotes por produto, é específico para uma família de produtos, diminui o transporte de material e diminui os estoques, centraliza a responsabilidade sobre o produto fabricado, enseja a satisfação no trabalho e permite alto nível de qualidade e de produtividade. Tá? Um bom exemplo, aqui a gente tem o layout clássico e o layout celular. A gente tem uma interação maior entre as células, nesse caso aqui, né, desse desenho aqui à direita, né? E uma maior interação também entre as pessoas. Vamos lá. Um bom exemplo do layout celular, o layout de projeto de um avião novo. Você tem assim, por exemplo, na Embraer, quando a gente visita, e tem um projeto, tive a sorte de visitar a Embraer há muitos anos atrás,
eu assisti, eu visitei, né, um hangar com um layout celular, não era posição fixa, era de projeto. Então, assim, tinha um grupo de japoneses, um grupo de belgas, de franceses, de brasileiros, de portugueses, de ingleses, responsáveis por etapas específicas do projeto, ou por partes do projeto, ou por módulos do projeto. E essas equipes eram parecido com layout de escritório, mas foi definido dessa forma e é um layout celular. Falando de avião, pessoal, um layout por posição fixa, que é o quarto da nossa lista, o material permanece fixo em uma determinada posição e as máquinas se deslocam até o local, executando as operações necessárias. Exemplos? Estaleiros, pontes rolantes, produtos de grandes dimensões, e está aqui, né, a figura de um hangar com a produção de aeronaves. Né? Uma curiosidade, as asas elas são colocadas no final. Por quê? Porque sem a asa permite uma ocupação maior dos hangares. Né? Layouts combinados, é o quinto exemplo, ocorrem para que sejam aproveitadas em um determinado processo as vantagens de um ou de outro. Por exemplo, layout funcional e da linha de montagem. Geralmente é essa combinação que se tem. Né? Para se determinar o layout, as informações que são necessárias, especificações do produto, características do produto em termos de dimensões, características especiais se houver, quantidade de produtos e de materiais, sequências de operações e de montagem. Espaço necessário para cada equipamento, incluindo espaço para movimentação do operador, estoques e manutenção. E aqui tem um exemplo assim, na época antiga lá das máquinas copiadoras, tem que trocar o toner, né, das impressoras, ainda hoje, só que se usa bem menos impressão, né? Mas o coitado do profissional que faz, é coitado mesmo, né? É porque dá pena dele. Ele não tem espaço para abrir uma gaveta e trocar um toner. Isso tem que ser previsto na determinação do layout. A circulação das pessoas, a manutenção do equipamento tem que ser prevista. E normalmente isso vem na especificação técnica do equipamento, certo? Então, para ver como tem relação com a qualidade de vida no trabalho das pessoas, dos operadores, dos trabalhadores, né? Ainda importante, informações sobre recebimento, expedição, estocagem de matérias-primas e produtos acabados e ainda transportes, né? O fechamento, pessoal, que eu trago aqui, e a gente está fechando mesmo, é o quinto item, para a gente pensar, né? Trazendo de volta o que a gente discutiu inicialmente, né? O layout e sua relação com a ergonomia e com a mitigação de riscos. Eu já lancei a ideia, né? Então, por exemplo, o layout deve ser funcional e constantemente avaliado. E no balanceamento de linhas de montagem, por exemplo, né, pode ser desenvolvido conforme a produção, se a gente produz um produto só ou se é multiprodutos. Né? Então eu diria assim, até a expedição, o final, o ponto final de uma linha de montagem, ela tem que ser dimensionada e tem que levar em conta o grau de exposição ao risco e a influência que a escolha, né, que a opção, né, por aquele layout A ou B combinado, em celular, em linha, enfim, essa opção traz uma consequência e a consequência pode ser um risco maior para a mobilidade, um risco maior para o trabalhador executar as suas tarefas. Né? Eu trago aqui para finalizar mesmo agora, tá? Layout de escritórios, né? A área ocupada por uma pessoa, por exemplo, deve estar entre 5 e 7 metros quadrados e deve-se considerar proximidade e privacidade dentro também, considerando a questão ergonômica, né, e a privacidade. Então, assim, trabalhar num telemarketing, por exemplo, onde vocês têm, olha só, a gente chama de baia, é bastante complicado, né? Então, eu coaduno com muito, 100% do que a professora Lisandra trouxe nas aulas de ergonomia, né, sobre essa questão da gente preservar a qualidade de vida do trabalhador. Beleza? Pessoal, eu quero agradecer. Então, a gente passou um pouquinho. Eu vou fazer 2 videoaulas um pouquinho mais longas. Nessa aqui tá fechando em 15 minutos. E a última vai ser um pouco ou bem mais diferente dessas aqui com slide. Beleza? Valeu, obrigado. Até a próxima. Valeu!